Ei, aqui é Iana Coimbra, jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação, escritora, mãe, leitora compulsiva e este é o podcast Aqui Tem Textão. Nesse episódio delicioso aqui em casa, eu recebo Thalita Daier, amiga, muito obrigada por você estar aqui, batendo um papo, acompanhadíssima pela Cleo, que está nessa belíssima pança. Se apresenta pra gente. Ai, meu Deus. Então, Thalita Daier, como eu te falei, uma mulher que vive muitos processos de recomeço, né, de descoberta de mim mesma, do meu futuro, de tudo que eu quero construir. Profissionalmente, eu estou jornalista, atuo com projetos editoriais, amo, né, escrever, amo ler. E hoje, vivendo esse momento tão especial que é a gestação da Cleo, que vem aí muito em breve. E para nós é uma alegria estar aqui hoje compartilhando com você nesse tempo, né, nesse podcast que começou com tudo, com muitas histórias de coragem, com muitas histórias de superação. E que privilégio poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui. Então já vou começar te perguntando, você se considera corajosa? Então, eu achei tão interessante o que você me mandou no áudio, né? Eu não lembro direito os detalhes assim, do que você usou. Você tem uma memória muito boa, talvez você explique melhor. Mas eu gostei muito que você falou que eu não tinha você não percebia em mim essa necessidade de falar, eu sou corajosa e é isso e é aquilo. Por quê? Porque eu acredito que a vida, ela nos pede grandes e pequenas coragens todo dia. E isso é muito orgânico para mim. Isso é muito a minha realidade, desde sempre. Eu lembro de mim menina, assim, momentos... eu vi até uma das aulas do Aqui Tem Textão, né? Você revisitando junto com as alunas isso de momentos de coragem lá atrás. E é isso. É muito orgânico para mim, é muito natural para mim, porque eu acho que das coisas mais simples do nosso dia a dia, até as coisas grandiosas, uau, a gente tá sendo bravamente corajosa. Então vamos lá, sua primeira memória de coragem. Minha primeira memória de coragem. Então, meus pais, nós morávamos numa roça, né, na beira da estrada. Então... Qual cidade? No distrito de Sumidouro, que é Padre Viegas ali, de Mariana, perto de Mariana. Na beira da estrada, com muito andarilho. Nossa, Deus. Um lugar ótimo pra morar, né? Com muito andarilho, um lugar muito grande. A gente cresceu nesse ambiente de roça, de escuro, de gente desconhecida entrando e saindo, né? Depois eles abriram um restaurante no mesmo lugar, então foi sempre essa coisa, assim, dessa coragem. E passou pouco tempo, eu fui picada por uma cobra. Mentira! Eu não sabia dessa história. Tem muitas histórias. Você tinha quantos anos? Eu devia ter 6 para 7 anos ali. E quem tava com a gente, né, a esposa do caseiro, pediu para eu poder abrir a mangueira. Tinha um paralelepípedo, uma escada de paralelepípedo, bem aquela coisa de roça mesmo. Eu abri. Muito provavelmente ela devia estar debaixo desse paralelepípedo solto. Eu encostei nela, né, com a pedra ali. Quando ela pediu para fechar, ela me deu o bote. Então, essa foi uma época de muita coragem. E eu lembro que eu fui pro hospital e tinha outras 2 meninas comigo no quarto. E aí eu já tava... Eu vejo que eu tenho essa coisa, assim, eu sempre quero me recuperar rápido. Não, assim, Thalita, quem tá conhecendo a Thalita agora, deixa eu te contar. A Thalita é aquela pessoa que tá com o copo sempre cheio. O mundo pode estar caindo, o negócio pode estar acabando, a Thalita tá com um copo... Eu te vejo como essa pessoa, assim. O copo, ele tá sempre cheio, assim. A situação tá lá drenando, mas você tá sempre dando um jeito de preencher esse espaço. Porque o copo só fica vazio se você parar de servir. Nossa, vai, desenvolve esse raciocínio aí que eu gostei. Como é que é? Se você parar de servir, o copo vai ficar vazio. Então, se alguém estiver aqui o tempo todo, quando a gente estiver conversando, eu vou bebendo essa água, alguém enchendo esse copo, então eu faço isso com a minha vida. Mas você mesma preenche. Eu quero servir a mim mesma, eu quero servir as pessoas que estão ao meu redor, eu quero servir porque essa eu acredito que uma das maiores habilidades que mostram essa coragem que a gente tem. Nossa, eu tô no fundo do poço, tá terrível. Eu tô servindo. O contrário pra mim da coragem não é medo. É o quê? O contrário pra mim da coragem é o vitimismo.
Gosto. É você se colocar numa posição de ó céus, ó vida, ó azar, sabe? Eu lembro que eu, voltando àquele episódio da cobra, eu lembro que eu já tava me recuperando, que eu já tava melhor. Eu fui pulando de pé em pé, com o pé que eu não tinha sido picada. Fui na cozinha pra poder buscar água, porque 2 das meninas que estavam lá estavam querendo muita água. E não, a gente chamava a enfermeira, não vinha, escorreguei na cozinha. E, sabe, eu vejo que é essa coragem de Tá, xoxa, manca, capenga e vamos embora. E vamos servir. Vamos servir. O copo só fica vazio se alguém parar de servir. Então, a gente sempre nutrir isso, regar isso mesmo o tempo todo, nas nossas vidas, na vida das pessoas ao nosso redor, entendendo que é a coisa pior que você possa estar vivendo vai passar. O ápice da sua carreira, o ápice da sua vida, o ápice da sua feminilidade, o ápice da sua beleza também vai passar. Essa transitoriedade me impulsiona a muita coragem. Porque a coragem que eu preciso para hoje, talvez ela seja insuficiente para amanhã. Ou talvez aquela coragem intensa que eu preciso para hoje, amanhã eu posso ser leve. Eu não preciso estar... Por isso que às vezes eu vejo o feminino muito cansado. Porque parece que ela quer usar a mesma coragem para todo o tempo do mundo. E a defesa cansa muito. Você tem que estar sempre em alerta. É exaustivo. É exaustivo. É exaustivo. Então tem hora que você vai ter que dar mais de si mesmo. Mas tem hora que você precisa se acolher e com calma. Mas peraí, olha só. Aí você falou dessa questão do cansaço, do se acolher, mas ao mesmo tempo você falou de que o copo tá cheio porque tá sempre servindo. Uhum. Como entrar nesse processo de servir sem se exaurir? Como que você faz isso? É ressignificar o motivo. Porque eu já tive fases na minha vida que eu servi para ser amada. Eu já tive fases na minha vida que eu servir para ser desejada. Que eu servir para ser validada. Que eu servi para ser aprovada. Então, quando você revisita o motivo daquilo que você faz, o que você faz, eu tenho uma pergunta constante. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para quê? Com qual propósito? Tem o mesmo significado que teve para mim quando eu comecei lá atrás? Quando você se questiona isso, você atualiza essa relação com o servir, você vê que ele vem carregado com uma leveza, ele vem carregado com uma suavidade. E isso tem muito a ver com o meu histórico, com tudo que eu vivi também, que eu precisei ressignificar essa validação, essa aceitação, essa codependência, todas essas coisas que me colocavam num lugar que para eu ser aceita ou para eu me sentir amada, eu servi. E o servir pode ser leve. Ele não precisa ser algo pesado, ele não precisa ser algo, nossa. E se tem algo que eu acredito que mina a nossa coragem no servir, é o reclamar. Porque às vezes a gente faz só pra reclamar depois. Ah, eu tô fazendo, ninguém tá vendo. Eu tô fazendo, ninguém nessa casa me ajuda. Eu tô fazendo, mas você é o pai, é o marido, é só pra reclamar. É só pra reclamar. Pra virar munição pra depois você jogar. E isso cansa mais do que servir. Tudo que você for fazer, trabalhar, rotina da casa, filhos, não sei o que, cansativo, danana. Agora experimenta fazer isso sem reclamação. Experimenta fazer isso sem murmuração. Experimenta fazer isso com o significado certo, com o motivo certo. Aí a leveza vem. Hoje, o que te motiva a servir? Hoje, o que me motiva a servir é a minha identidade. É o fato de eu ter vivido processos de cura que me trouxeram muita revelação, assim, de quem eu realmente sou e quem Deus é. Isso trouxe para mim um significado de realmente fazer as coisas não para este tempo, não para aqui agora, mas para algo muito maior. Quando eu vejo, igual esse tempo de gerar, né? Você tem que ser muito corajosa. Porque, primeiro, você escuta muita coisa, das piores às melhores coisas. Não, como as pessoas têm necessidade de falar, assim, né? Coisas horríveis pra uma mulher gestante. E eu fico olhando, aprendi com uma querida maravilhosa, a Nath, eu termino só assim, perfeitamente. Perfeitamente. Tipo, né? Porque às vezes o que fez sentido pra você naquele momento não faz pra mim. Por que eu decidi viver as dores e as alegrias da gestação
com leveza e com coragem. Porque isso aqui, esse tempo, 9 meses, é muito pequeno, perto de uma vida inteira da Cleo. Perto de um tempo que eu nem vou estar aqui mais, e ela vai ter histórias para contar, de geração em geração. Eu estou ressignificando as minhas próprias memórias, as minhas próprias histórias. Então, isso é muito grandioso. Isso é muito maior do que qualquer dor, qualquer coisa. Porque é normal. Hormônio, dores físicas, emocionais, né? É tudo ali, ó, um complexo de tudo ali. Então, hoje, eu viver isso, e como a máxima dos últimos anos, um dia de cada vez. Porque essa coragem, assim, para todo dia, para 10 anos, não sei o quê, eu não tenho. Eu tenho uma coragem de um dia de cada vez. Então, ontem, por exemplo, que eu tava com muita dor, todo inchaço, uma onda de calor, aquela coisa louca toda, eu falei, amanhã é um novo dia. E amanhã eu vou gravar o podcast, amanhã eu vou trabalhar, e amanhã eu vou servir, e amanhã eu vou sorrir. Amanhã. Então, essa expectativa do que o amanhã pode te trazer, e não é assim, eu acredito. Chega no outro dia e tá tudo bem. Não, você gerou isso ontem. Lá no meio do caos. Isso aqui é provisório, eu tô sentindo, eu vou sentir, eu vou sofrer, mas amanhã é outra coisa. O caos pra você é esse lugar onde nasce a coragem? Eu não sei se nasce a coragem. Eu acho que a coragem nasce na resiliência. Mas eu acho que tem algo que me trouxe muitas coragens. Foi o fato de não aceitar o caos na minha vida. Então vamos falar do caos. Qual o primeiro caos você não aceitou? Então, eu tive vários episódios que me marcaram muito. O primeiro que eu te contei, que foi a questão do abuso. Eu era uma criança, foi mais de uma vez. É tranquilo pra você hoje falar sobre isso? Hoje, super tranquilo. Você tinha quantos anos? 12 anos. Qual que era o contexto? O contexto foi que eu comecei todas as mulheres da minha casa são muito fortes e todas começaram a trabalhar muito cedo para ajudar dentro de casa. Meus pais separados, minha mãe viu uma propaganda de um boto rosa em Sete Lagoas, não tinha família, não tinha nada, falou, vou separar. Tinha todo um contexto, né, do casamento deles e tal. Viu essa propaganda e falou, vou pra esse lugar. Não, peraí. Propaganda do Boto Rosa, o que é isso? Boto Rosa em Sete Lagoas. Tinha um Boto Rosa em Sete Lagoas? Na Lagoa Paulino. Eu lembro disso, não. Um Boto Rosa. Eu achei que você tava falando metaforicamente, assim, sabe? Um Boto Rosa. Um Boto Rosa. Lembrei da música da Xuxa. Viu a propaganda e falou, vou pra lá. E nós fomos. E você tava, suas irmãs, todo mundo já era nascido? Todo mundo. Eu sou do meio. Todas começaram a trabalhar muito cedo, aquela coisa toda. Então foi nesse contexto. Eu comecei a trabalhar numa farmácia e esse homem é um abusador. E foi mais de um episódio. Ele trabalhava com você? Ele era o dono da farmácia. Ele era o dono da farmácia? Ele era o dono da farmácia. E Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, porque uma do que eu falo, que foi a minha expressão de falta de coragem, foi o realmente me calar. Então hoje eu sei. O meu termômetro da minha coragem é essa possibilidade. Eu consigo falar sobre isso? Consigo. Eu consigo resolver isso? Consigo. A gente consegue sentar nós duas e eu não gostei. É assim, assim, assado? Então, ok. Mas outras meninas, corajosamente, que sofreram também, elas denunciaram. E aí foi parar no jornal. A minha mãe viu, no jornal da cidade, me chamou pra conversar. E aí eu contei tudo pra ela, como se fosse hoje, eu sentada no colo dela. E eu contei tudo pra ela, mãe, aconteceu isso, 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 isso. Meu Deus. E ela me contou que ela tinha vivido a mesma experiência na infância dela e as histórias anteriores que nós tivemos na nossa família. Então, quando eu falo sobre esse pequeno perto da grandiosidade, é isso, é permitir criar um ambiente de segurança, de proteção, de validação, de confiança, para que o futuro eu tenha, através, né, tanto da Cleo como netas e tudo mais, histórias diferentes para contar. O quanto que esse abuso impactou o resto da sua vida? Impactou muito, especialmente até eu entrar no meu processo de cura. Por quê? Porque aí vieram todas as inseguranças. A gente sabe que isso é um gatilho muito grande para a questão da autoestima baixa, sentimento de culpa, você achar que a culpa é sua, porque você não consegue, é uma criança, você não consegue racionalizar isso.
Não, eu me expus a isso. Não é um homem violento, abusador, agressivo, culpada. É a questão de compulsões, compensações, entendeu? Lidar uma infância, adolescência, uma vida inteira achando que se eu comer mais vai me proteger. Porque é uma das consequências também, né? A pessoa, ela quer se proteger. A comida aponta muito para essa questão da proteção, né? Você acha para não ter um corpo desejável? E se não for pensando especificamente nisso, é aquela questão da afetividade, conforto e a segurança que a comida traz, né? Então foram vários processos. Aí tem as questões, né, que eu já te contei também, que uma das coragens que eu tive que ter foi lidar com a piora progressiva ao longo do tempo da questão do transtorno de personalidade da minha mãe. Uma mulher muito corajosa, mas que, como a gente já falou aqui, né, na época não tinha tratamento como tem hoje, não tinha diagnóstico como tem hoje. Então, é simplesmente, a pessoa tem uma loucura, tem um problema, tem um não sei o quê, e pronto. E lidar com isso tudo ao longo do processo era muito complicado. Então, ela entrou numa relação de culpa que, em vez dela me acolher, ela se martirizava tanto, ela se culpava tanto, que ela me repelia. Ai, meu Deus. Então, as conversas, elas nunca foram fáceis. Então, eu não tenho todo o contexto, eu tenho fragmentos do contexto. Você acha que a sua mente também apagou muita coisa do que aconteceu? Eu acredito que é uma questão de proteção, né? Mas o episódio todo foi muito especial. Foi numa consulta, na época eu fiz um tempo de terapia com o Dalton e a gente trabalhou especificamente essa questão do abuso. E eu lembro como se fosse igual a gente tá aqui conversando, o Dalton aqui e eu aqui. E a minha cura deste episódio, dessa situação, se deu da seguinte forma. Eu tava aqui contando pra ele, olha, tudo que ele que veio na sua mente, eu fui lembrando e fui contando. De repente, é como se tivesse apagado aqui a minha conversa com ele, e eu vi uma luz muito clara, assim, do lado direito, e eu, lembrando das cenas, o que acontecia, o que ele fez e tudo mais, eu vi a voz de Deus, ouvi a voz de Deus nessa claridade, dizendo, eu estava lá, você não estava sozinho. Foi muito significativo para mim. Isso foi algo que me marcou muito. Por isso que eu falo que o falar, seja terapia, seja um grupo, aqui tem textão, seja o que for. Depois eu vivi outros processos de cura na escola de cura, que é como se fosse a mesma metodologia ali, a mesma base ali do Alcoólicos Anônimos, né? Que tem esse grupo que você fala, ninguém pode censurar, criticar, comentar, nada, só escuta. Então, esse acolhimento através do falar, é uma coragem muito grande falar. Mas quando você fala assim, que você sentiu Deus falando, né, eu estava lá, não te deu aquela revolta, tipo assim, tá, você estava lá, mas você não fez nada pra me proteger? Algumas vezes já me perguntaram sobre isso, tipo assim, Thalita, você olha pra sua história, tanta coisa você já viveu e tal, você nunca ficou revoltada com Deus? Eu fiquei assim, graças a Deus por Deus. Porque se eu passei, Graças a Deus por Deus, se eu passei sai do choro pro tudo riso. que eu passei, no perrengue que foi, dores como foram, se ele não tivesse lá, porque a soberania de Deus transcende. Mas não te deu aquela coisa, tá, se ele estava lá, por que ele não falou pra alguém entrar naquele lugar ali e me salvar? Entrou, porque entrou num jornal, minha mãe viu e tal. Se não tivesse saído no jornal, você acha que você não teria falado? Eu acredito que não. E Ana, Deus não falha com a gente quando Ele não nos poupa das dores. Ele nos dá a possibilidade de ressignificar as nossas dores a partir de um relacionamento com Ele. A mulher que eu sou hoje, ela não tá em dívida com a menina, e a menina que eu fui um dia, que sofreu o que eu sofri, também não deve nada para a mulher que eu sou hoje. Sabe? Você ressignificar isso a partir... Eu não sei o que seria de mim se não fosse. Porque eu não tinha um pai presente, fisicamente. Depois que seus pais separaram? Não. Meu pai... Hoje a gente... Porque quando eu me tornei adulta, né? Eu decidi me aproximar do meu pai.
Porque eu entendi que é honrar pai e mãe, independente do diagnóstico dele, dos problemas dele, das histórias dele, do casamento que eles tiveram. Não. E eu tenho uma relação ótima com meu pai. Porque eu decidi. Porque eu pautei a minha relação com meu pai de acordo com a relação que eu tenho com meu pai, Deus. As minhas ausências, as minhas carências não podem reger a minha vida. Porque isso mina a minha coragem. Então, se meu pai tiver um dia bom e ele lembrou de algumas histórias do passado, que são poucas memórias, mas que ele tem da nossa convivência ali até pequena, que quando eu saí de casa, da casa dos meus pais, né, junto com a minha mãe, eu tinha 10 anos. Ele é ótimo, ele fala de coisas, eu falo assim, gente, essa essência que eu tenho tá lá desde trás. Agora, ele já se pune o suficiente por ter sido ausente. Eu não vou tirar dele o tempo presente. Ele se culpa pelo abuso também? Se culpou, né? Ele soube muitos anos depois. Eu acho que foi pra ele um choque muito grande, porque meu pai sempre foi um homem boêmio, ele sempre foi um homem bonito, ele sempre foi um homem de encantar as mulheres, aquela coisa toda. E eu lembro que a única frase que ele falou comigo, assim, que ele ficou consternado, assim, foi: eu nunca fiz isso com mulher nenhuma. Sem consentimento, eu nunca fiz isso com mulher nenhuma. Você era uma menina. Então, mas também foi algo, por quê? Porque eu aprendi a contar a minha história. Sabe? Você precisa ter essa coragem, porque senão você vai se render ao vitimismo. De ficar contando isso, gente, hoje não me dói em nada. Em nada. O que eu sempre tento se uma mulher, uma mãe, tem uma proximidade comigo, conversa comigo, pergunta, quer saber, eu falo, olha, o meu olhar é isso. Eu penso dessa e dessa forma. Algumas coisas, foi um trauma que... Exemplo, eu não gosto de criança no colo do Papai Noel. Eu também não gosto. Eu não gosto. Eu também não gosto. Eu não gosto. Thalita, mas é muito... Gente, por que não pode sentar no colo do pai e da mãe, do lado do Papai Noel? Então você tá na poltrona, vai, fica ali um ladinho do outro. Também não gosto muito. Eu não quero tirar o lúdico. Eu sou uma pessoa extremamente do lúdico, do criativo, do negócio, emocionada, viu? O borboleta tá emocionada, adoro, emocionada. Tá pedalando a Lagoa da Pampulha, para tirar foto com o IP. Do IP, de um negócio, atrasa o pedal das pessoas, tá tudo bem. Agora, você vai... Acho que, como pais, e eu tinha o meu olhar como mãe, de tudo que eu vivi, porque o materno, ele já existe dentro da gente, da relação com a nossa mãe. Você fica observando aquilo ali, gente, são anos. Eu fiquei 34 anos com a minha mãe até ela falecer. Eu observei, eu li. Eu acho que a pior coisa que tem é a gente não conseguir ler a vida, ler as pessoas, ler o ambiente que você tá. Eu sempre peguei ônibus, né, na minha fase de faculdade. Eu via algumas coisas, eu falava. Se eu via uma adolescente, se eu via uma menina. Gente, eu conheço história de homens, adultos, pais de família que estavam dentro do ônibus, um outro homem pegou a mão dele e colocou... Onde não devia. Um homem, um pai de família. Diz que ele ficou tão atordoado que ele pegou o cara pela camisa, gritou pro motorista abrir a porta e jogou o cara lá fora. Agora, em uma criança, qual que é a reação? Não, você não tem, você trava. Um adolescente, uma pessoa... Então, é isso. É uma coisa que eu penso hoje, que é uma visão que eu tenho hoje. Mas eu tenho clara convicção de que o fato de Deus ser e de Deus estar me protege, ainda que não me blinde de algumas coisas que eu preciso passar. Porque, de alguma maneira, isso tudo trouxe algo que foi me mudando o olhar, me mudando como pessoa, me mudando... Thalita, mas eu vou confessar que eu tenho muita dificuldade, assim. Eu acho que a gente tem esse esforço de ressignificar as situações. Mas eu não gosto particularmente de pensar assim, eu passei por isso e saí desse jeito melhor. Usou essa situação, esse foi o resultado bom. Eu não gosto de pensar nessa situação de que Deus permitiu por causa disso. Porque... de efeito e causa, né? Sabe? Isso, porque o que você viveu foi horrível. Uhum. Foi horrível. Mas eu acredito... Foi horrível e ponto. Foi horrível e ponto. Se você conseguiu ressignificar, ótimo. Mas eu não consigo pensar num propósito divino de
uma criança ser submetida a isso, porque pra mim isso é crime, é horrível e ponto. O que eu penso é que nós precisamos melhorar as estruturas de proporcionar segurança, Ah, com certeza. de proporcionar estabilidade, Sim. equilíbrio Sim, nas famílias, sim, com para certeza. que isso não aconteça, para que alguém não tenha que ressignificar uma dor como essa. É isso, assim, é que eu acho que a gente tá o tempo todo tentando ressignificar coisas, porque tragédias, situações ruins tempo aconteceram. Então, a gente só ressignifica o que é ruim. Porque o que é bom a gente não precisa ressignificar. O que é bom já tá dado. Ufa, que bom. Ai, que momento Que lindo. maravilha. Isso aqui foi ótimo. Então, quando a gente pensa no nosso processo de ressignificação, a gente tá ressignificando coisas que, honestamente, era melhor que não tivesse acontecido. Já tiveram amigos que falaram assim, nossa, depois você passou por isso, olha como é que você tá mais madura. Aí, na boa, eu preferia não ter tanta maturidade, ter vivido sério. Eu preferia ser mais infantil. Isso, me deixa ser mais infantil, me deixa menos BO. Esses dias eu fui procurar umas fotos antigas, que me pediram pra um evento que eu vou participar e tal. E aí eu fui olhar fotos minhas antes de casar. Eu fiz um mochilão com umas amigas pela Europa antes de me casar, tal. Eu tinha um evento profissional na Suíça e chamei as amigas e falei assim, vamos, tal, eu arrumo casa pra gente ficar. A gente dormiu no closet de uma pessoa, a gente dormiu na sala de outra, na cozinha de outra, enfim. Foi uma viagem muito legal. E quando eu comecei a olhar essas fotos, eu vi uma ingenuidade, uma pureza e uma beleza naquele olhar da Iana de 26 anos, que a Iana de 40, Não meu tem, amor, não tem. Porque foi muito BO de lá pra cá, muito BO. E sinceramente, assim, cara, eu prefiro não ter passado BO nenhum. Um pouco daquela ingenuidade. Ai, me deu saudade daquela ingenuidade. De olhar pro mundo, sabe? Aquele olhar poliana. De olhar e falar assim, ai, podia ser mais infantil e podia não ter perdido o filho, podia não ter... Ai, tanta coisa que podia não ter vivido. Então, assim, eu fico... Toda vez que eu ouço, né, as pessoas falando isso, eu entendo o esforço de ressignificar. Essa situação foi horrível, mas acredito que Deus permitiu por causa disso. Eu tenho dificuldade. Porque se eu pudesse, eu não queria ter passado por nada disso. Eu queria aquele olhar de 26 anos. Não tem impossível ter. Mas eu acredito que pra ele também deve ser o mesmo sentimento. De tipo assim, não precisava passar por isso. O mundo não precisava ser assim. As relações não precisavam ser assim. As pessoas não precisavam ser duras como são. Entende? Então, eu vejo que não é por causa disso. É apesar de. Apesar de. E que... Aí eu fico mais confortável. E que ele teria escrito uma história de uma outra maneira se nada disso tivesse acontecido. E que eu poderia ser resiliente, eu poderia ser corajosa do mesmo jeito, sem esse episódio. Sem essa dor, sem esse trauma. Entendi. Entende? Vamos falar de outro caos. Já falamos desse caos. Coragem para lidar com o caos. Pronto, aí é um bom tema de episódio. Ter crescido com uma mãe que tinha essas questões psicológicas não foi fácil, né, minha amiga? Não, e a gente sabe que tem duas formas, né, que são muito comuns de acontecer. Ou você herda geneticamente algumas questões, é comprovado, né, borderline, algumas coisas estão muito... Ela tem um diagnóstico fechado? O dela tava ali como... Eles ficavam muito em dúvida entre bipolaridade e borderline. Uhum. Mas todo indício estava apontando para borderline. E aí, vendo algumas coisas e tal, eu entendi que tá muito associado para as filhas, para as mulheres criadas naquele ambiente, ainda mais a gente no ambiente sem a figura, né, de um homem. A gente brinca que até as cachorras lá em casa era fêmea. Então você imagina isso, que coisa. Que ou vem geneticamente ou vem uma questão comportamental, porque você fica muitos anos inserido naquele contexto. E é um contexto de muito desequilíbrio, é um contexto de muita agressividade, é um contexto de muita impulsividade. Sua mãe era assim? Era assim. Então, esse ambiente, ele fica ali, pairando uma nuvem tóxica naquele ambiente. Você tinha medo de herdar isso tudo? Eu não tinha medo de herdar isso tudo, porque eu acho que até as próprias falas dela, assim, a forma como ela se posicionava em relação a mim, em algumas coisas, eu falava assim, não, a gente é muito diferente. Você já posicionava ali a diferença. A diferença. Um certo distanciamento até. Durante um bom tempo isso foi muito ruim pra mim, porque eu fui orgulhosa. Então, como eu era uma fase da minha adolescência, eu era a pessoa que trocava o gás, trocava o chuveiro, não sei o quê, o galão d'água de 20 litros, eu era esse pai, homem. Você virou o homem da casa. Da casa.
Depois, eu acho que eu fui aquela pessoa para poder responder quando a mãe tem filhas adultas, que aí você já é um outro negócio, que é de um conselho, de uma palavra. Tipo a mãe da não sei o mãe. quê. Então, eu acho que eu fui muito para um lado do orgulho, que isso para mim foi muito ruim, entende? Porque eu me sentia superior a ela durante um tempo, sabe? Nessa relação, com relação às minhas irmãs, com relação a ela e tudo mais. E aí veio um episódio que a gente não gostaria que fosse dessa forma. Se eu pudesse, eu teria transformado isso dentro de mim antes, que foi a morte dela, numa onda roxa de Covid aqui em Belo Horizonte, em janeiro de 2021. Então, ali a chave virou, Iana. Porque eu consegui, a partir disso, ver exatamente as virtudes que eu tenho, que eu herdei dela. Eu comecei a colocar na mesa os problemas, as questões, entender o que era meu e o que era da minha mãe. O que eu tava tentando tratar e resolver em mim, que era dela, que não tinha nada a ver comigo. E o que eu precisava tratar em mim, fruto desse histórico de muitos anos de convivência, os comportamentos herdados, as inseguranças herdadas, porque minha mãe, ela tinha um medo muito grande de perder as pessoas, ela repelia as pessoas por se sentir rejeitada. Ela se colocava num lugar de solidão por essa relação, sabe, muito desequilibrada nos seus relacionamentos. Mas era uma mulher muito amada, era uma mulher muito forte, era uma mulher muito corajosa. Essa aproximação com sua mãe foi só depois que ela faleceu? Vocês não... Em vida vocês conseguiram fazer esses fechamentos? Não foi aproximação. Foi realmente ressignificar a minha relação com ela. Aproximar não tinha como, porque com um histórico como esse, há uma relação de muita dependência. Então, é morar perto, é visitar, é dar remédio. Vocês já viviam muito próximas? Muito próximos, muito próximos. E o próximo no sentido muito negativo, porque, por exemplo, se você não tem uma família aglutinada, que se encontra e tem um almoço gostoso, e aquele negócio, a relação nesse contexto, ela tá muito voltada para a utilidade, para as coisas para resolver, um problema atrás do outro. Aí você dorme sem paz, acorda sem paz. Aí você fala, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Quando veio a pandemia, eu olhei, eu falei assim, ela tava na Bahia, morando na Bahia com a minha irmã, pediu pra poder vir embora. Aí, vamos olhar o apartamento, alugamos um apartamento, esquina da minha casa, aquele negócio todo. E eu vendo o contexto, eu já falei, minha mãe não pode pegar. Por quê? Porque eu falo que a minha mãe morreu com Covid. Ela não morreu de Covid. Me explica. Por quê? Porque quando ela viu o diagnóstico, que ela fez o exame e viu, ela já caiu ajoelhada e falou, eu vou morrer. Porque a cabeça não funcionava. Ela não tinha essa racionalização de todo o processo. Sua mãe tinha quantos anos? Minha mãe, 61. Muito nova. Muito nova. Então, quem já estava acostumado, convivia mais perto com a gente, já sabia como que era. Tanto é que o dia foi um caos. De briga e confusão dela com minha irmã, aquela coisa toda, aquele negócio. Assim, não dá para explicar. É só quem tem, dentro do ambiente familiar, os conflitos ligados, né, a esses transtornos, a dificuldade de gestão emocional, mental. E eu vejo, Iana, que é como se fosse, não sei se é cauterizando ou piorando mesmo, assim, com o passar dos anos. O tratamento, assim como eu tenho problema de coração, eu tenho problema de pressão. Gente, cuidar da saúde mental é tão importante quanto. Mas com certeza, porque tem gente que o corpo tá incrível, mas a mente tá mais sambada. Toda bagunçada. E tá tudo muito ligado. Muito conectado, muito conectado. Então, assim, se você tem um problema mental e você não trata, quando vem um diagnóstico, porque ali aquele ambiente já se torna um ambiente bem aberto para outras coisas. Aí você recebe um diagnóstico de um problema cardíaco. Como é que você vai lidar com uma coisa de coração, com um negócio? Aí vem uma gripe. Aí vem um Covid, como veio na época da pandemia. Aí você
não consegue. Sua mãe morreu em quanto tempo depois do diagnóstico? Menos de 24 horas. Não, um pouquinho mais de 24 horas. Mentira! Um pouco mais de 24 horas e mais. Quase perto do 14º dia. Ou seja, o 14º dia era o que o pico, lembra? Passava. Então, é o que eu falo mesmo. Ela morreu com Covid, não de Covid. Aí junta toda a questão medicamentosa, Covid baixava a pressão num nível absurdo. Então, tudo ali, ó, era um ambiente... Eu tinha plena convicção de que se ela pegasse, ela não ia sobreviver. Antes dela falecer, vocês conseguiram ter algum tipo de conversa para apaziguar essas tensões? Não, tiveram várias conversas, né? Eram muitas as conversas. Eu falo que a pessoa, quando ela tá nessa questão e não tem um tratamento adequado, são picos, são fases. Às vezes, num dia, você tá num dia ótimo. E o que eu fazia? Isso aí eu fazia. Eu agradeço a Deus porque eu fazia. Eu aproveitava. Ah, eu cheguei lá, nossa, ela tá bem, ela tá ótima. Eu entrava no universo dela. Ah, vamos comer um café, comer um queijo. E conversar. Aí, o que ela quer falar? Aí ela falava. Ela amava, eu não sei se é de todos que têm um diagnóstico, mas são pessoas que têm uma tendência ao passado. Então, assim, ama o passado e lembra de tudo e tal, e tal, 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 tal. E eu deixava falar. Então, eu tenho muitas histórias. E outra coisa, por que eu falo que eu ressignifiquei mesmo? Porque hoje, quais são... Thalita, você tem uma lembrança de dor? Eu tô aqui porque eu tô te contando, porque eu acredito que isso é importante para as pessoas que vão ouvir, falar assim, às vezes você é mãe. Às vezes você é mãe. O seu relacionamento poderia ser excelente com seus filhos. A sua casa poderia ser um ambiente harmônico, podia ser um ambiente alegre. Por que não é? Porque você não trata. Ninguém quer você perfeita. Mas Quer você matriculada na escola da vida. Tem algumas coisas, Iana, que são regras básicas da vida. Você não matriculou sua filha, tá lá estudando, seu filho tá lá, nanana. Tem coisa que mas eu não gosto, eu não sei o quê. Porque assim, se você tá com um problema, você acha que todo psicólogo é ruim, que todo psiquiatra não entende, que não sei o quê, que nananã. Que eu falei do vitimismo. É isso que eu ia te perguntar. Por isso que o vitimismo te incomoda e tá aqui como esse opositor da coragem. Da coragem. Porque uma mulher corajosa, vibrante, dinâmica. Minha mãe, todas as cidades que ela passou, ela foi envolvida com casas de cultura e de arte. Uma artista. Tudo que fazia. Minha casa sempre foi cercada por arte. Eu vi isso sempre no meu pai, eu vi isso sempre na minha mãe. Eles passaram isso pra gente. Então, o que eu trouxe Então, você abrir mão disso tudo porque você não se cuida. Porque você não se trata. Quando que você acredita que os sinais do borderline começaram a se manifestar nela? Eu vejo que foi desde a impulsividade, o negócio... Sempre tiveram? Sempre tiveram. E foi trazendo ali uma questão muito da inconsequência e tal. E a gente confunde muito coragem com isso. A coragem com a imprudência, com a impulsividade. E isso não é coragem, né? Entendeu? Pelo contrário. Agora, uma coragem de uma criança, vou atravessar a rua, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É legal, uma criança, ela não tem condição de pensar. Agora, se você tá com 40 anos, com 30 anos, com 25 anos, você continua nessa, alguma coisa tá errada. Não é inconsequência. Não é você falar assim, eu não tô vendo o risco. Não, eu tô vendo o risco, mas eu vou sobrepor a isso porque eu estou segura nesse lado aqui, sabe? Então eu vejo que isso e vai piorando, porque se você não trata, a tendência é piorar, porque a medicação sozinha, ela não dá conta. Sua mãe tomava medicação? Muita, e automedicava. Estou triste, tomo remédio, vários, além da conta. Estou feliz, não vou tomar. Aí para de tomar tudo. Entendeu? Então não tem como, tem coisa que você tem que se administrar. Agora eu tô tomando o quê? Algumas vitaminas, não sei o quê. Daí também eu não quero, não tem querer. Thalita, como é que essa sua relação com sua mãe reflete hoje na relação que você já está construindo com a sua filha que ainda está no ventre? Então, eu vejo que esse lado que eu falei da questão de depois que ela morreu, o que eu entendi? Eu vou guardar tudo que é bom. Então eu guardei tudo que é bom. Tudo que é bom.
das melhores memórias, das melhores experiências, das melhores virtudes. E ela, em momentos muito bons dela, ela tinha frases como essa, que são muito boas. Ela falava comigo: minha filha, o que for bom em mim, você imita. O que não for, você me supera. Então, isso, é uma belíssima frase. Isso me marcou muito. Ela sempre falava comigo: você tem uma estrela diferente. Você é diferente. Então, não se acostume com o igual, não. Você tem uma estrela. Não deixe a sua luz apagar. Ela falava. Então, foram frases que foram me entrando ali mesmo no meu coração e é o que eu permeio mesmo as minhas decisões hoje. O meu compromisso hoje é cada dia com a Cleo. É não ter uma maternidade para agradar as pessoas. É não ter uma maternidade para suprir nada em mim. Porque eu transbordo. Eu lembro do texto do vídeo da Catarina. Uhum. E aquele texto eu nunca mais esqueci. Aquilo ali me saltou, assim... Foi como se tivesse acendido mais uma luz dentro de mim. Eu gravei aquilo. Porque eu falei assim, é isso. Porque eu sempre ouvi, se não fosse vocês, minha vida seria outra. Que não sei o que lá. Que eu tive que abrir mão de muita coisa. Até o meu pai, que eu olho e falo assim, gente, mas não foi esse homem. Eu abri mão por causa de vocês. Então não, ela não vai preencher nada. Está tudo preenchido e transbordando. Então hoje eu vejo a Cleo como mais um transbordar de Deus na minha vida. Eu olho e eu falo, só poderia ter sido Deus mesmo. Porque são coisas que a gente não pode fazer por nós mesmas. A tendência é a gente repetir os ciclos. A tendência é a gente achar que isso... E eu vou aprender com ela, ela vai aprender comigo. E eu vou cada vez mais me cuidar, porque eu preciso cuidar de mim para que eu possa expressar para ela e para as pessoas que estão ao meu redor, como eu falei, manter o meu copo cheio, servindo. Mas não falta nada, Iana. Não falta nada. E eu não espero que ela venha suprir nada, que ela venha resolver nada. O que eu tinha que resolver, eu já resolvi. E o que eu vou continuar resolvendo na minha vida, eu vou continuar resolvendo um dia de cada vez. E um dia eu quero poder ouvir ou que outras pessoas ouçam. Eu não tive que passar por nada para me tornar a mulher que eu sou, que eu sou hoje. E também o que eu passei, eu superei, mas com uma boa estrutura de confiança, de equilíbrio, de paz, de amor, de baixa expectativa, sabe? Eu tenho muitas expectativas em Deus, mas eu não tenho essas expectativas em você, por exemplo. Porque eu acho que isso cansa as relações, imagina isso dentro de casa, imagina isso no casamento, imagina isso com o filho. E essa questão da expectativa com a maternidade é um trem muito pesado. Eu lembro que quando eu estava grávida da Catarina, e aí eu vi as pessoas falando, porque meu filho veio e aí me completou. Esse discurso me incomodava. Porque eu não sentia falta. Eu me sentia uma pessoa muito completa. E aí, quando ela veio, e ela chegou no momento assim, né? Eu descobri que estava grávida dela, tinha 15 dias que eu tinha mudado de emprego. Uhum. E eu falava isso pra ela. Eu falava pra ela, mas ao mesmo tempo eu também falava pra mim, assim. Você não me tirou nada. Mas era eu falando pra mim também de que não era ela. Ela não me tiraria nada. E eu falo isso muito para os meus filhos, eu falo isso muito para as outras mulheres que querem tomar decisões por causa dos filhos. Eu falo assim, não pode tomar decisão por causa do filho. Porque senão depois essa conta vira contra o filho. Quantas mães a gente vê falando assim, eu fiz isso por sua causa. Eu larguei meu trabalho por sua causa. Eu mudei de cidade, mudei de bairro, mudei de casa por sua causa. Quando essa conta chega, eu acredito que ela vem como uma pedra em outras relações. Ela cria um muro, porque é impossível você pagar essa conta. Não dá pra pagar. É uma conta impagável. Dei minha vida por você. Então, você quer que eu faça o quê? Entrega minha vida pra você? Né? Então, é muito cruel quando a gente coloca sobre os ombrinhos dos filhos pesos e expectativas que eles, por mais perfeitos que sejam, eles não vão conseguir suprir. Entenda que foi um adulto que tomou uma decisão. Exato. A criança não tem como pagar por isso. E ainda que seja uma gravidez que não foi desejada, né? Não quis essa gravidez, não foi planejada, me vi grávida, né? A gente tem que... Ok, mas essa criança, a responsabilidade dela não é suprir faltas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está o tempo todo
se reconfigurando nessa relação materna, né? Tem o Piaget, né, que fala muito sobre a questão da paternidade, da parentalidade. Ele fala que ele não teve uma boa referência de pai e que muitas vezes, ao ser pai para as filhas dele, ele acaba sendo pai para ele que ele gostaria de ter sido. Não é. O filho nem sabe dessa referência. Não, e o filho não sabe, ele não vai saber. Se a mãe tivesse viva hoje, essa mãe que eu conheci, a Cléo não conheceria. Não. A relação é outra. A história é outra. Outra. Quantas histórias você olha e fala assim, gente, essa pessoa como avô, como avó, é incrível. Mas como pai falhou, né? Entende? É dar ao outro também a oportunidade de mudar. Se ela estivesse viva, quem sabe, não, eu decidi eu usar o tratamento, ela tem uma relação, eu não posso tirar isso, sabe? Tirar isso das pessoas, tirar isso dos filhos. Às vezes é um pai, houve um divórcio, houve uma situação, houve uma coisa. Você tira isso do pai, você tira isso do filho, de ter aquela paternidade, de ter aquela presença, de ter aquela referência. Eu vejo que muito disso, nós somos penalizadas, porque foi a omissão do meu pai de um lado, e do outro lado, a alienação parental. Minha mãe sempre falando, sempre brigando, isso é horrível. Nossa, deve ter sido muito pesado. Isso é muito ruim. Então, se você ficar saudável, é muito investimento, é muita terapia, muita escola de cura. Quanto que você investe na sua saúde mental? Eu invisto tudo. É uma prioridade para mim. Aí, quando eu falo de investir em saúde mental, eu falo sobre ter perdido peso antes de engravidar. Eu falo de manter hoje ativa. Eu falo sobre ter aprendido a dizer não. Eu falo sobre parar de me posicionar nos lugares que eu queria me encaixar. Porque uma das curas que eu tive, porque esse ambiente gera a codependência, é isso. Você ficava o tempo todo tentando agradar sua mãe? E todo mundo, né? Porque aí depois eu comecei a trabalhar, não sei o quê, e as amigas, e não sei o quê. E é maravilhoso quando você se liberta disso. Quanto que ter passado por um divórcio também te ajudou a entender essas relações de codependência? Isso, que é uma coisa que eu falo. Que é outro caos, né? Que é da minha maturidade e de eu não ter essa bagagem emocional, mental na época, o que eu queria? Sair de casa. Então, eu tinha que ter saído de casa, eu tinha que ter dividido apartamento com alguém, eu tinha que ter viajado para um outro país, eu tinha... Entende? Aí casamento não é dividir casa. Não, casamento não resolve problema nenhum. E não resolve problema de moradia, não resolve problema com o pai e com a mãe. E não é dividir apartamento, não é dividir casa com alguém. Então, eu, com muitas expectativas, que foi o que eu aprendi, né? Então, onde que eu coloco a minha expectativa? Então, eu tinha muitas expectativas, aquele negócio nova e recém-convertida. E eu tava com quantos anos quando você casou? Eu casei com 23 para 24, né? Eu acabei de fazer 24, poucos meses depois eu fiz 24. Então, muito nova, aquele negócio todo, ficamos quase 8 anos casados, aquela coisa toda. E ele... Então, eu não me conhecia, não conheci, vai juntando, sabe? Agora, o que eu falei com você, não aceitar o caos. E para isso, você tem que, mais uma vez, vencer o vitimismo. Teve uma madrugada, né, como se fosse hoje. Estava eu dentro de casa, ainda com todas as coisas dele dentro de casa. Muitas coisas ainda dentro de casa. Eu conversando com Deus ali. Deus só me mostrando. Isso aqui é você, ó. Você está brincando? Não, mas sério. Isso aqui é você. Aí, quando eu assumi a minha parte no que deu errado, nas minhas escolhas, nos meus motivos, nas minhas carências, nas minhas dependências. Quando eu assumi aquilo, eu falei, tá bom, Deus, tá tudo bem. Então agora como é que vai ser? Porque eu ainda tinha todo um medo, né? Assim, de Deus vai me amar mais, Ele vai me perdoar mais. Como é que vai ser isso? Vários conflitos, porque até esse momento eu ainda não sabia que eu era realmente uma filha amada de Deus. Então eu servia Deus. Até aquele momento. Você ser servo de Deus é uma coisa, você ser filha de Deus é outra. Então eu passei por um processo, foi muito importante para mim, que a minha irmã, antes de falecer, me levou para a igreja, que ela já estava 1 ano e tal. E aí eu conheci a escola de cura, que foi o meu primeiro processo. Eu fiz 4 ciclos, de 30 semanas, os 3 primeiros ciclos, o último de 12. E aí eu fui ressignificando todo esse processo.
entendendo as minhas questões, colocando as coisas no devido lugar, recomeçando e falando assim, então tá bom, então se isso aqui sou eu e eu não quero ser essa pessoa, caminhe comigo, me ajuda a chegar lá. E o que ficou aqui para trás, ficou aqui para trás. Não quero ofendê-lo, nem cobrá-lo coisas e nem nada. Acabou. Não tem salvação, isso aqui não vamos conseguir restaurar. Não vai, nem de lá nem de cá. Pronto, então agora eu vou andar. Porque eu vi minha mãe separada há mais de 20 anos, sem paz. Ela não podia ver meu pai, ela transformava. E brigas, e confusão, e ao mesmo tempo foi um homem que eu amei, e não sei o que. Eu falei, o que? Eu não quero. E isso foi um ponto que para nós trouxe mais dificuldade mais uma vez. Porque ela falava, como que ela pode ter seguido? E eu tô aqui nessa história há tantos anos. Eu pareço com meu pai, eu tenho coisas que eu sou parecida com meu pai, de gostar de comer, de tudo, unha do pé encravada, detalhes, né? Maravilhosos. Quem que quer a unha do pé encravada igual meu pai? Ninguém quer. A Sofia, por isso. Ela chegou a conhecer seu atual marido? Chegou. Só que nós, a ideia inicial era casar no ano que ela faleceu. Só que veio a pandemia, veio tudo, ela morreu, aquele negócio todo. E aí a gente casou um ano depois. A gente casou exatamente um ano depois. E detalhe, quando você estava passando pelo divórcio, a sua irmã mais velha também faleceu. Bem tranquilo. Foi um ano bem tranquilo, 2018. Foi um ano bem tranquilo. Aliás, que vida tranquila, né, Thalita? Que 2018, o da minha mãe, sobre o que foi depois, eu desci correndo. Fiz massagem cardíaca nela. Nossa. O SAMU demorou muito, na época tava um caos em Belo Horizonte. Eu lembro que quando eu levantei e quando eu estava lá fazendo, que deve ter sido, não sei, não dá pra gente ter dimensão. Diferente de noção do tempo. Mas parecia que era tipo assim, coisa de 20, 30 minutos. E eu não parei. E eu também, minha irmã gritava e falava, não, pode parar, ela já foi, que não sei o quê. No meu espírito, Deus falava comigo claramente, continua. Que não era sobre ter uma mudança ali no quadro, mas sobre a minha irmã ver que eu não havia desistido dela, entende? E aí, quando eu levantei, foi muito especial isso, porque as pessoas não entravam dentro da sua casa, foi bem tenso. Eu tô editando muito e eu conto a minha história com muita graça, porque se eu for contar no nível que foi tudo, né, é horror mesmo, é muito feia a história. E aí, uma vizinha, mais ou menos adolescente, eu tenho uma imagem dela meio que adolescente, ela entrou e ela falava assim comigo, deixa eu trocar com você, eu te ajudo. Aí eu não deixava e tal, ela pegou, meu cabelo tava grandão na época, ela pegou meu cabelo aqui, segurou meu cabelo enquanto eu fazia e tal. Quando eu levantei, que eu olhei pro chão, parecia que eu tinha feito xixi. Então, suor. Onde eu ajoelhei, mas era o suor que tinha saído. E aí eu perguntei pra ela o nome dela, como você chama? Ela falou, Vitória. Isso me marcou muito, porque que mensagem, né? Olha o nome, que significativo, um gesto tão simples. Ela era tão magrinha, ela era metade da língua mais nova. Eu fiquei imaginando ela fazendo, porque é uma coisa que cansa, é uma coisa que é pesada, que tudo. E ela se dispôs ali, e aquela palavra me lembrou, Vitória. E nunca mais esqueci isso. E eu acho que a gente tem que focar em alguma coisa. Hoje em dia são muitas mensagens, são muitas vozes, são muitas coisas. Você tem que focar em uma voz que te encoraja, em uma voz que te chama pra frente. E a Vanessa, quando a Vanessa morreu em 2018, foi no ano do meu divórcio. Sua irmã. Quando a Vá morreu, eu tava no hospital com a Thay, com pedra nos rins, Que é a sua outra irmã. conversando com a minha irmã no WhatsApp. E eu lembro que ela me ligou, tipo chamada de WhatsApp, e por eu estar no hospital, que isso foi uma coisa que eu tive que demorar um tempo pra eu me tratar ali, pra eu poder superar. Eu não atendi, porque eu falei assim, e voltei a conversar com ela no WhatsApp. E a gente conversando, e de repente eu mandei que, porque ela parou a mensagem no meio, eu mandei que, e nunca mais ela respondeu. Com um mal súbito, 37 anos de idade. Então, essas coisas, quando você olha e fala assim, gente, é muito breve mesmo, mas ao mesmo tempo a vida é muito grande.
Então, a gente é realmente colocado ali. Eu desenvolvi nessa época, né, síndrome do pânico. Eu fiquei muito ansiosa. Eu perdi porque eu achava que eu ia morrer, que as pessoas ao meu redor iam morrer a qualquer hora. Porque foi muito brusco, né? Uma coisa assim, uma pessoa que você vai conversando. Eu de manhã eu comecei, vamos a celebração hoje. Ela, não, hoje eu não vou. Não tô me sentindo muito bem porque eu tô naqueles dias. Eu falei, tá bom. Normal, o que sempre foi. Qual foi a causa da morte dela? Aí a gente não, tipo, porque tudo isso a gente foi aprendendo depois, né? Que poderia ter mandado do SAMU pro IML para poder investigar e tudo e tal. Hoje, só que nós não fizemos. Então tava lá, morte súbita, num detalhe, é o que que é. Hoje a gente olha, é porque na época eu fiquei muito chateada. Eu falei assim, não tem condição, a pessoa no meu mídia falando. Ela tinha um quadro de obesidade, a questão hormonal era muito pesada. O que a gente não entende é porque pouco tempo antes ela tinha tirado tipo um cistozinho no ovário, ou seja, fez todo o chancado. Tava tudo no, tipo essa coisa de 3 meses. Thalita, são muitas histórias para ressignificar. São muitos pontos, assim, de que a gente chamou de caos, né? Mas de momentos extremamente difíceis, doloridos, e que ou você sucumbia, ou você pegava essa carga toda e seguia em frente. Né? Então a gente falou, né, de abuso na infância, do divórcio dos seus pais, da perda da sua mãe, a perda da sua irmã, de um divórcio. Como manter, a gente está falando, né, desse olhar puro de vez, assim, o que desse olhar da Thalita, antes de ter passado por tudo isso, você gostaria de trazer para esse encontro que você vai ter com sua filha daqui a poucas semanas? Eu vejo que é a pureza de ver que todo dia é um novo dia, sabe? Aconteceu. Gente, é terrível morar no passado, porque além de não ter como você desfrutar das coisas boas desse tempo, as coisas que foram ruins, elas pesam muito mais do que pesaram lá atrás, quando você podia fazer alguma coisa a respeito, entendeu? Então hoje eu vejo isso, olhar, é um novo dia. Eu sempre vejo, gente, é um novo dia. E vão ter coisas incríveis nesse dia, vão ter desafios nesse dia e vão ter coisas para resolver. Mas é isso, é olhar para ela e falar assim, ela ser um novo dia mesmo, é realmente a expressão de um novo dia na minha vida, de um recomeço. E isso, Yana, eu devo muito a o que eu vivi para recomeçar, para ter essa coragem para recomeçar. O que eu vejo que é muito importante para você ter coragem para recomeçar, pessoas certas ao seu redor. Eu precisei filtrar o que eu ouvia, porque eu vi muitas mulheres que não superaram o divórcio, por exemplo, porque ouviram tantas coisas terríveis, porque tiveram outras mulheres e amigos e amigas perto que não foram nem um pouco empáticos, que se expuseram muito também. As coisas não estão no lugar. Você ainda se expõe muito e ouve muita coisa e não tem um filtro. Você se resguardou muito em todos esses processos. Né? Todos os processos. Porque eu não gosto de transferir responsabilidade, eu não gosto de transferir culpa, eu não gosto de transferir a dor. Então, eu compartilho, teve uma época da síndrome do pânico, que estava lá no último grau e eu tinha pavor. Eu virei pro Pedro e falei, olha, eu não quero fazer nada. Por mim, eu ficava deitada, Então, nós vamos combinar o seguinte. Na época a gente namorava ainda, né? Nós vamos combinar o seguinte, você vai falar pra mim o que eu preciso fazer. Porque eu confio em você. Então, ele não me expunha a ambientes que eu não precisasse, mas também aquilo que era necessário. Eu tava inflamada, eu tava inchada. Se olhava para minhas fotos, claramente você via que eu não tava bem. E fui. E assim eu fiz com um grupo restrito de pessoas. As minhas amigas. Então, eu fiz isso de uma forma para quê? Para me poupar, para me guardar. E para guardar as pessoas também, de algo que, tipo assim, se você não vai contribuir, se você não faz parte desse processo, eu vou colocar isso em cima de você para quê? Aí hoje, anos depois, eu tenho a oportunidade de falar com uma outra perspectiva. E o vitimismo faz a gente falar as coisas antes do tempo. O vitimismo faz a gente contar a nossa história da forma errada. A culpa de você ficar ali se culpando, ai meu Deus, porque eu fiz isso, porque não sei o que, tem que acabar. Porque senão você
sucumbe mesmo. E a culpa no outro, né? Ah, mas fulano, mas beltrano, mas ciclano, mas meu ex, mas... Gente, não existe isso. É você assumir a parcela que te cabe e lidar com aquilo que você tem que lidar. E avançar. Algumas mulheres chegam pra mim hoje e falam assim, Thalita, mas... Porque de longe tudo parece rápido, né? Claro, foi muito rápido. Foi tão rápido, e depois você namorou, noivou, casou, e você tá bem, tá feliz. Me fala, qual que é o segredo? Eu falo, você já trocou seu nome? Você já foi lá nos seus documentos, já mudou tudo? Você já desfez a casa? Você já resolveu o que tinha que resolver? Você já... O que você... Sabe? Porque se você continuar vivendo uma história dupla, uma com o seu passado e outra com o seu presente, não dá. Foi resolvido? Não tem mesmo restaurar. É isso? Então o que tem que ser resolvido? Porque às vezes a pessoa fica 20, 30, 40 anos presa numa vida que não é dela. Gente, eu tenho o pai de uma amiga que eles são separados, assim, moram em outras casas, ele tem morou, né, foi casado, não no papel, mas uma outra pessoa teve um outro filho, sei lá, uns 25 anos. Mas no papel, os pais da minha amiga ainda são casados. É surreal. Eles nunca se divorciaram. Por N razões, né? Enfim. E ele traz várias coisas. O que eu falo? Que não era pra ter sido assim. Hoje eu entendo isso, meu casamento. Se eu tivesse a maturidade que hoje eu tenho, se eu tivesse os motivos corretos lá atrás, eu teria dividido o apartamento, eu teria mudado de cidade, país, sei lá, se eu não tô me sentindo bem. Você não teria casado, né? Eu não teria casado. Porque eu quis tampar um buraco. E onde tem uma falta, vão ter muitos excessos ali que uma hora a conta vai chegar. Então, o que eu aí vem hoje também as solteiras, especialmente, né, do meu ambiente cristão, por ter a questão do peso, que pra mim foi muito difícil. Eu tô falando aqui hoje, mas pra mim foi muito difícil. Você tava com quantos anos quando você divorciou? Eu tava com... Foi 2018? Eu não vou saber fazer essa conta, amiga. Vou fazer 37 esse jornalista ano. Aqui, Vou fazer 37 esse ano. Não sei se 5 33. Anos. Eu acho que esse ano faz 6 anos. Faz 6 anos. Eu tô com 37. Acho que eu tava 31. com 33. 31, não é, sei lá. Não sei. Conta de doida. É isso, de doida. O pessoal vai ficar fazendo a conta lá depois. E o que eu falo hoje é isso. Por que você quer casar? Quais são os motivos? Sabe? Então, é entender realmente pra você. E outra coisa, pai e mãe, precisa ter essa conversa franca também. Sabe? De guiar o filho, a filha pra essa decisão pelos motivos certos, que muitas vezes eles não dão conta de ver, como eu não dava conta de ver algumas coisas lá atrás. Então, a gente falava muito assim, né? Eu já falei, já fiz live sobre isso no Café Prosa e Poesia, eu fiz assim, vá com medo mesmo. Hoje, eu não acredito nisso mais, porque eu acho que quando você vai, o medo já ficou para trás. Quando você deu o primeiro passo, por menor que ele seja, para reconstruir a sua vida, para recomeçar, para criar seus filhos, para cuidar de você, para construir sua casa, para mudar de área profissional, para tudo, ele já ficou para trás. Porque o medo perde para essa decisão, sabe? Ele sempre fica para trás. Ah, mas eu tô cheia de coragem. Não, eu só fui. E a vida é movimento, a vida é muito dinâmica. E isso é muito bom quando você vai... as coisas também, o que tem que ficar para trás, fica para trás, não consegue te acompanhar. E o novo que você tá buscando, você encontra. E pra mim foi muito isso, né? Hoje, com a maturidade que o Pedro e eu decidimos nos casar, é muito isso, né? A gente brinca, a gente fala assim, olha, nós... Porque ele também já foi separado e eu... Então vocês dois estão no segundo casamento. Isso. Então, aí quando a gente falou, vamos casar, então o noivado maduro é outra coisa. Porque lá atrás você pensa o quê? Você pensa no casamento, na celebração, no evento e tal. Hoje você pensa na vida, na história, nos porquês. Depois do sim. Né? E aí a gente sempre tem uma fala, que a gente fala assim, nós vamos ficar juntos mesmo até Jesus voltar ou até ele nos levar. Então, vamos fazer tudo pra gente ficar junto feliz. Porque é uma decisão. Não vamos. Ah, mas tá ótimo. Tá junto. Ah, mas tá num dia ruim, tá junto. Então vamos fazer tudo. Às vezes a gente faz tudo pra ganhar dinheiro. Às vezes a gente faz tudo pra dar certo no empreendimento. A gente faz tudo pra
funcionar bem naquele emprego, naquele negócio, naquele empreendimento, mas a gente não faz tudo pra ficar bem dentro de casa. É fazer tudo mesmo pra ficar bem. Não é um romance, um não sei o que, não. Porque tem coisa que é ilusão, que a pessoa viaja na maionese. Imagina. Ela tem uma... Nem um pouco. Ela tem uma noção equivocada. Mas pra ficar bem, gente, pra você poder ficar rindo dentro de casa, pra você ficar feliz dentro de casa, pra você ficar livre dentro de casa. E entender também que uma relação a dois, né, você morar junto e tudo mais, você vai passar por etapas. Você vai viver aqueles momentos que você tá arrebatada, um amor maravilhoso, um trem, uma coisa avassaladora. Vai ter outros momentos mais difíceis, tem os momentos pé no chão, aí depois volta aquela coisa do arrebatadora. Não existe... Eu não acho que é um sentimento linear, sabe? Eu vejo a relação no casamento, o sentimento no casamento muito assim, é uma montanha-russa. Confiro então, meu amor. E o que eu falo sempre é não aceitar o caos. Às vezes você olha, tem séculos que você fez aqui, da arrumação dos livros, colocou tudo e tal. O que você tem na sua vida que você tá cansado de ver aquilo ali bagunçado? Amiga, eu vou mudar o nome desse episódio. Coragem para não aceitar o caos. Ah, pronto, também. Eu acho que é isso. Ótimo. Porque definitivamente você recomeçou o tempo inteiro, mas você nunca aceitou o caos. Gente, eu não aceito. Não aceito. E eu olho pro meu guarda-roupa e falo assim, não, vou resolver isso aqui. Eu vou doar isso aqui. Ai, meus livros, não sei o quê. E eu falo outra coisa, porque como eu já fiz o da minha mãe, é uma coisa que você não tá preparado. É você desfazer a casa do seu pai e da sua mãe. Não tá preparado. E ali eu fiquei vendo ali a intimidade, não sei o quê. Eu falei, gente, o dia que eu morrer eu não quero dar nada pra ninguém. Tá aqui o que eu preciso, o que eu não preciso. Joga o lixo fora. Sabe? Joga o que passou. Você que sentiu não... invadindo a intimidade dela? Ah, é bem delicado. Bem delicado. A minha mãe não era uma pessoa acumuladora, né? A mãe, ela falou assim, Fátima, que vestido bonito. Ela tirava do corpo e te dava. Ela não era pegada a nada. Nada. Nada, nada. Então, eu falo que nesse caso não foi exaustivo, porque tinha o que precisava, o que tinha. Tava todas as pastas organizadas, todos, sabe? Então eu falo assim, algumas coisas nem estavam tão organizadas dentro da cabeça dela, mas estavam organizadas na casa dela. Ou seja, ela pôs ordem onde ela deu conta. Onde ela deu conta. Ela organizou. Sabe, o que ela deu conta. Exterior. Aí, quando eu tive meus processos, tinha dia que eu levantei 4 horas da tarde. Só que eu levantei. E aí escovei o dente. E aí eu fui me ver. Então, assim, sabe, não aceito o caos, mas é um caos pequenininho, Thalita. É só um cômodo. Gente, eu tenho pavor de cômodo guarda-treco. Se aquilo ali amiga, tá eu ali... tenho um aqui seguindo aqui nesse corredor aqui de casa. Se aquilo ali, então... Sabe? Às vezes você tem dinheiro dentro de um cômodo guarda-treco, tem coisa lá que você podia dar, que você podia vender, que você podia doar, que você podia emprestar. Sei lá, não gosto. Não gosto. Não gosto. Porque o cômodo, ele pode ser algo melhor. O que você pode fazer nesse cômodo guarda-treco? Ah, não sei. Eu já tenho uma área gourmet, eu posso... Sei, você pode fazer um ateliê. Você pode fazer um segundo escritório. Não, aqui, esse escritório aqui de casa é um exemplo, tá? Porque a casa acabava aqui, ó, nessa parede aqui atrás de mim. E aí tinha um móvel desses guarda-trecos. Gente, a gente chamava ali como a gente chamava? Era a móvel da bagunça. Literalmente era esse nome. E aqui era uma área de passagem, né? Porque aqui era o muro da casa, aqui é a sala de jantar, pra lá era a cozinha. E aí um dia eu parei e falei, o que a gente pode fazer com isso aqui, né? Eu tinha demanda de ter um escritório, de ter um espaço, não sabia que ia virar isso, não sabia tudo que ia virar. Mas era um lugar abandonado, né? No meu livro, inclusive, eu falo dessa parte de desabandonar e como é que foi o processo de criar esse espaço. Mas é verdade, onde tem o caos, você não vê. Você não vê o que tem ali de escondido, né? A potência que tem ali. Quando você põe ordem no caos, as coisas se clareiam. E se acostuma. E outra coisa, tudo é o nome que você dá. Ah, é o quartinho da bagunça, é o quartinho do despejo, é o não sei o que lá, é o não sei o que lá. Quando você assusta, você tá em volta com tudo isso ao seu lado e achando isso extremamente normal. Eu não aceito. Eu vivi, sim, em vários processos de caos. Eu tive um histórico ali, infância, adolescência, de uma estrutura caótica no que diz respeito a não saber conversar, aquele ambiente. Não aceito mais. Não aceito. E se ele não vem? Ele não bate na nossa porta? Bate. Mas aqui, eu não estou disponível para te receber. E o que já tá aqui dentro instaurado em alguma coisa, eu vou organizar, eu vou colocar as coisas no lugar. A gente não pode procrastinar isso. Porque isso tira a paz da gente, isso tira a alegria da gente de viver, de estar bem, de estar dentro de casa. Eu não tô me sentindo muito bem. Ah, não sei o que tá acontecendo. Eu quero resolver.
A gente vai resolver tudo? Não vai resolver tudo, mas tem coisas que a gente pode resolver. Isso vai trazer mais brilho para nossa vida, mais alegria, vai trazer mais coragem, mais disposição, mais ânimo. E entender que nós somos seres únicos, com momentos únicos na vida. Mesmo que eu me lembre de alguma coisa que eu já vivi, hoje é outra história, é outro momento. Uma coisa que eu vejo da maternidade, da gestação, né, nesse momento que eu tô, é a despersonalização. A gente começa a falar assim, as grávidas, as noivas, as sei o quê, como se fosse todo mundo o mesmo pacote. As mães. As mães. Aí, então, tipo assim, cada mãe é única. E tem uns que são mais doidos do que outras mesmo, e tá tudo bem. Às vezes a pessoa vira pra você e fala assim, você tá bem? Eu tô bem. Mas você tá bem mesmo? Por quê? Não, porque quando eu tava contando os meses de gravidez, eu tive isso. Gente, o combo da gestação, ele é real. Hormônio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas um corpo vai reagir de uma forma, o outro corpo vai reagir de outra forma. E são contextos diferentes, né? Contextos diferentes. Às vezes a pessoa tem uma facilidade de lidar com a dor maior do que a outra e por assim vai. Então não despersonaliza, não. Porque eu acho que se tem algo que rouba a nossa coragem, é a nossa falta de identidade. A gente achar que a gente tá no combo. Não sou. Eu sou uma grávida mais pragmática mesmo com as coisas. Por quê? Porque eu sou assim na vida. Eu não deixei de ser a Thalita porque eu tô gerando. E muito provavelmente, na minha maternidade, eu vou trazer todas essas impressões de como eu vejo a vida pra lá também. Você não vira outra coisa, não. Você muda. Você se transforma o tempo inteiro, mas a sua essência tá ali. Então, se você é uma pessoa difícil de lidar, você vai ser assim se você não se cuidar e não se tratar em tudo. Se você é uma pessoa otimista, em tudo. Se você vê o copo sempre vazio, você vai ser assim em tudo que você fizer. Agora, se você vê o copo cheio, você vai querer encher esse copo cada vez mais. Não achar que ninguém tem responsabilidade de encher o seu copo, porque você está consciente de como seu copo está, das suas ausências, das suas necessidades, e você vai se servir para servir o outro. Olha, depois que a Cleo nascer, a gente vai conversar de novo. Eu quero saber se essas impressões se mantêm. Não vou dar spoiler. Pra gente encerrar nessa conversa, o que você leu durante esses seus processos de recomeço, ressignificação e para colocar ordem no caos? Eu li 4 vezes a apostila da Jornada de Cura. Eu gosto de falar muito disso porque foi um ambiente que eu tinha pessoas saudáveis ao meu redor ou pessoas que estavam buscando ajuda. Então, eu li muito sobre isso. Por que eu faço isso? E fui dando nome para as coisas, colocando ordem nas coisas. E isso me trouxe muita, muita cura mesmo. Assim, de coisas que eram tão pesadas para mim que eu andava arrastando. Então, isso trouxe muita leveza pra mim. Eu acho tão engraçado porque eu acompanhei o Aqui Tem Textão desde o primeiro. Sim. Então, poucos dias depois que a gente tinha morrido, a gente fez a live do A Coragem de Ser Imperfeito da Brené, que eu acho muito legal, tanto que ela se expôs, né? Ela precisou se expor muito pra poder fazer isso. Então, eu li coisas muito assim. Agora, uma coisa que eu acho interessante da minha leitura dos últimos 5, 6 anos é que ela foi muito editada. Porque era como se eu tivesse a ânsia de ler as coisas e falar assim, eu quero isso aqui. Então eu editei, às vezes eu pegava 10 coisas e pegava o trecho daquelas 10 coisas. Não precisava de ler tudo, o que te supria ali estava usado. Me supria ali, isso aí fez muito significado pra mim, então, fez muito sentido. Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown, o que mais? Teve um recente que eu li, que é o Refresh, que isso eu não conheço. Eu vou te mandar aí, que foi tão bom pra mim, porque é você viver em um ritmo de graça, realmente. Que tá muito associado com todas essas bases da saúde mental. Porque às vezes a gente fica tão atropelado. Então, foram leituras desse tipo. Só que eu mudei o meu ritmo pra colocar ordem no caos. Entende? Então, assim, se antes eu lia, devorava, não sei o que, acho lindo, amo quem faz, isso e tal. Só que hoje, olha, eu dou conta de coisas, às vezes, muito menores do que eu já dei um dia. E isso também é por ordem no caos, porque às vezes o caos é porque você tá com coisa demais. Aqui, agora na gravidez, é tudo lento. Não, amiga, a gravidez é puxada. É tudo lento, e é um outro ritmo, e que bom.
Porque quando eu tento atropelar, igual ontem, né? Tomando sol, fazendo minha caminhada, não sei o quê, o corpo Ele reclama. reclama. Então, assim, é realmente... Aí amanhã, com a Cleo aqui, é outro ritmo. Que muda completamente. Com horas que você não dorme, com não sei o quê. Então, assim, tem um tempo para cada estação também. Tem um ritmo para cada estação também. O 100% às vezes de uma época da gente não é o 100% de hoje. E hoje eu tenho certeza que eu tô dando meu 100% e ótimo. E tá tudo bem. Ai, amiga, quero te agradecer muito, assim, por esse tempo. Dá pra fazer 15 episódios com o Thalita Daia, porque cada fio que a gente vai puxando aqui se desdobra em outras conversas. Porque você é uma pessoa muito profunda, né? O seu copo tá sempre cheio, mas ao mesmo tempo você é uma pessoa que tá cavando e tá encontrando profundidade. E nisso você vai e transborda. Então é bonito de ver, é bonito de conviver. E o meu filho eu gravo em casa, então como eu gravo em casa, eu tento muito gravar episódios quando as crianças não estão, mas eu tenho uma criança aqui, então vou ter que encerrar com você, porque você vai viver isso daqui a pouco tempo. Há pouco tempo. Daqui a pouco tempo vai ser a Cleo falando, mamãe, Amém. igual o Nicolas tá sussurrando aqui, ó. Amém. Obrigada, viu? Obrigada a você, foi uma honra. Eu posso dizer o mesmo de você. E uma coisa que eu acho muito bonita em você é o quanto você, por se ver, se ler, você também tá aberta a fazer isso por outras mulheres. Então eu vejo o quanto você envolve as mulheres nos seus projetos, em tudo. Você vê a nossa história, às vezes você faz uma leitura da nossa história que nem nós mesmas damos conta de fazer. Ai, vai no banheiro. Ai, pode ir no banheiro, pode ir no banheiro. Adorei. Precisava de ter vindo avisar pra mãe que eu vou no banheiro. É uma coisa, pra ficar seguro ali, que tá tudo certo, que você sabe onde ele tá. Amiga, obrigada. Obrigada a você. Viu? Muito obrigada. Uma boa hora pra você. Amém. Eu queria tudo certo. Gente, semana que vem tem mais podcast. Gente, eu acho o máximo. Vamos ao banheiro. Mas é porque o banheiro é aqui, ó.